Oi, meus amigos aqui do canal Leitura Católica, um livro online compartilhando com você essa leitura. E hoje o livro a ser compartilhado é A Prática do Amor a Jesus Cristo. Também está na playlist. E hoje vou começar a ler o 8º capítulo desse livro. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe com todos essa experiência de leitura. Vamos lá ao 8º capítulo do livro A Prática do Amor a Jesus Cristo. A caridade não se vangloria. Quem ama Jesus Cristo foge da tepidez e ama a perfeição, cujos meios são o desejo, a resolução, a oração mental, a comunhão e a oração. São Gregório, ao explicar esta mensagem, diz que a caridade, ocupando-se cada vez mais e somente do amor divino, não sabe admitir o que não estiver de acordo com o correto e o santo. A caridade dilata-se somente no amor a Deus e ignora tudo aquilo que se desvia da retidão. Isso escrevera bem o apóstolo antes, dizendo que a caridade é um vínculo que conecta na alma as virtudes mais perfeitas, umas às outras. Revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E porque a caridade ama a perfeição, consequentemente, aborrece a tipidez com que alguns servem a Deus, com grande perigo de perderem a caridade, a divina graça, a alma e tudo o mais. É preciso, não obstante, advertir que há dois tipos de tipidez, um inevitável e outro evitável. O inevitável é aquele de que não estão isentos nem mesmo os santos, e essa inclui todas as faltas que cometemos sem a nossa plena vontade, mas somente por causa da nossa fragilidade natural. Desse tipo são as distrações na oração, os distúrbios internos, as palavras inúteis, as vãs curiosidades, as ganas de aparecer, os prazeres do comer e do beber, os impulsos da consciência não imediatamente reprimidos e outras coisas semelhantes. Essas faltas devem evitar sempre que pudermos, mas devido à fraqueza da nossa natureza infectada pelo pecado, é impossível evitá-los todos. Devemos sim detestá-los depois de havê-los cometido, porque são desgostos para Deus. Mas, como advertimos no capítulo precedente, devemos atentar que não perturbemos com eles. Escreveu São Francisco de Sales: todos aqueles pensamentos que nos inquietam não são de Deus, que é o príncipe da paz, mas provém sempre do demônio, ou do amor próprio, ou da estima que temos por nós mesmos. Esses pensamentos que nos inquietam devem ser, portanto, rejeitados de pronto e desconsiderados. Diz o mesmo santo que as faltam não deliberadas, como involuntariamente são cometidas, assim também involuntariamente são apagadas. Um ato de dor, um ato de amor basta para cancelá-las. A venerável irmã Maria crucifixa, beneditina, viu certa vez um globo de fogo sobre o qual, ao serem lançadas muitas palhas, observou que todas se incineravam. Foi-lhe dado a entender, por tal figura, que um ato fervente de amor divino destrói todas as falhas que tenhamos na alma. O mesmo efeito se atinge pela Santa Comunhão, segundo o que recebemos do Concílio de Trento, onde se chama a Eucaristia.
o antídoto com a qual os libertamos do pecado veniais, de modo que tais faltas não deixam de ser faltas, mas não impede a perfeição, isto é, não nos impede de caminhar rumo à perfeição, visto que nesta vida ninguém atinge a perfeição antes de chegar ao bem-aventurado reino. A tepidez, então, que impede a perfeição é a tepidez evitável, quando se comete pecado veniais deliberadamente, já que todas essas culpas cometidas de olhos abertos podem muito bem ser evitadas com a divina graça já em nosso estado presente. Assim dizia Santa Teresa: do pecado advertido, por mínimo que seja, Deus nos livre. Tais são, por exemplo, as mentiras voluntárias, as pequenas murmurações, as imprecações, os ressentimentos em palavras, a derrição do próximo, a palavras ofensivas, o discurso de autoestima, os rancores da alma nutridos pelo coração, as afeições desordenadas à pessoa do sexo oposto. Esses são certos vermes, escreveu própria Santa Teresa, que não se dão a conhecer enquanto não houverem corroído as virtudes, donde a santa advertiu noutra passagem: por meio de pequenas coisas o demônio vai fazendo buracos, por onde entram coisas grandes. É preciso, portanto, temer tais faltas deliberadas, já que por obra desta Deus obtém a sua mão de lumes mais claros e de auxílio mais forte, e nos priva das doçuras espirituais, e daí provém que a alma faça as coisas espirituais a grande penas e com grande tédio, e assim depois começa a deixar a oração, as comunhões, as visitas ao sacramento, as novenas, enfim, facilmente abandonará tudo, como já aconteceu não raramente a tantas almas infelizes. Esse é o significado daquela ameaça que o Senhor faz ao Tépidos: conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Oxalá forás frio ou quente, mas porque és morno, e nem frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Grande coisa diz, utinam frígidos esses. Oxalá fosses frio. Como? É melhor ser frio, isto é, privado da graça, do que tépido. Sim, de certo modo é melhor ser frio, porque o frio pode facilmente emendar-se, movido pelo remorso das consciências, mas o tépido adquire hábito de dormir nas suas faltas, sem sentir remorso por elas e sem pensar em emendar-se, e assim perde a esperança de sua cura. A tepidez, escreve São Gregório, quando se esfria o fervor, é uma condição desesperadora, dizia o Padre Luís da Ponte, que cometera inúmeras faltas em sua vida, mas que jamais fizera as pazes com as faltas. Alguns fazem as pazes com as faltas, e por isso lhes advém a sua ruína, especialmente quando a falta vem com o apego a alguma paixão de autoestima, de desejo de aparecer, de acumular dinheiro, de rancor a algum próximo ou de afeição desordenada à pessoa de sexo oposto. Então há grande perigo de que, para aquela alma, esses cabelos se tornem corrente que arraste ao inferno, como dizia São Francisco de Assis. No mínimo, aquela alma não se tornará mais santa e perderá aquela grande coroa que Deus lhe preparava se tivesse se mantido fiel à graça. O pássaro, quando se solta de toda a armadilha, logo voa. As almas, quando se solta de todo o apego terreno, logo voa a Deus. Mas se está atado
qualquer corda bastará para impedi-la de ir até o Senhor. Quantas pessoas espirituais não se fazem santa porque não se esforçam por desvencilhar-se de certos pequenos apegos? Todo o dano provém do pouco amor que se tem por Jesus Cristo. Aqueles que estão inchados com a estima de si mesmo, aqueles que frequentemente se afligem com os acontecimentos que contradizem o seu querer, os que são muito indulgentes consigo mesmo por temerem pela própria saúde, os que mantêm o coração aberto aos objetos externos e a mente sempre distraída, ávido de escutar e saber tantas coisas que não levam ao divino serviço, mas só ao contentamento do próprio gênio, aqueles que se ressentem de toda a mínima desatenção, de pensar ter recebido de alguém, do que logo lhes acontece que se perturbem com frequência e faltem com a oração e com o recolhimento. No momento, todos devotos e jubilosos, no seguinte, impaciente e triste, depende de como lhes ocorrem as coisas, se contra ou de acordo com seu humor. Estes amam muito pouco ou não amam Jesus Cristo e descreditam a verdadeira devoção. A verdadeira devoção. Então ficou por aqui, meus irmãos, a leitura de hoje. Até a próxima leitura. Vem ler mais.